Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Que é a coquinha de 1990. 2 Crônicas, capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Ler alguns, pular e ir para o final do capítulo 24. Mas antes que a gente leia, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Pelo menos na orientação ali, né? Parece que é aqui o coração, né? Então é no meio assim, mais ou menos. Não tem gente se colocar a mão no seu coração, mas aqui no peito. E se você quiser ouvir o Senhor falar com você, eu quero que você peça isso para Deus. Quero que você fale: Deus, fala comigo. Usa o pastor. Não quero ouvir apenas o pastor, o homem, o Marcos, mas eu quero ouvir a tua voz. Quero que o Senhor fale comigo. Eu sei que o Senhor está neste lugar, então eu quero ouvir a tua voz. Abra a sua boca e peça isso para o Senhor. Tenho certeza absoluta que Ele vai atender o seu pedido. Tenho certeza absoluta que Ele vai atender o seu pedido. Se você quiser, Deus vai falar com você tremendamente nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco a minha total dependência em Ti. Que realmente o Senhor cresça, diminua, que tudo o que eu falar seja dirigido, direcionado pelo Senhor. Eu possa ser apenas um instrumento nas Tuas mãos, eu possa ser um servo, um escravo do Senhor, sendo usado pelo Senhor para trazer a Tua mensagem dessa noite. Eu quero ouvir do Senhor, eu quero ser ministrado pelo Senhor novamente, mas em especial, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa revelar essa palavra aos corações. Então, que tudo aquilo que o inimigo já planejou para roubar essa palavra, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Toda a intenção maligna de roubar essa palavra, todo espírito de incredulidade, nós repreendemos e declaramos céus abertos, como nós já cantamos aqui, para a Tua palavra encontrar corações preparados, para que essa semente caindo, ela possa morrer, frutificar e crescer. Essa é a minha oração, Senhor. Nos ajude, através do Espírito Santo, a revelar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 2. Diz assim: Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Repete comigo: Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Versículo 14. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Essa parte que interessa para nós. Diz: enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo ao Senhor. Repete comigo: enquanto o sacerdote Joiada viveu, teve adoração contínua no templo do Senhor. Amém? Entenderam? Seguindo, versículo 17 a 25, agora a gente vai ler direto. Depois da morte de Joiada, o sacerdote, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, culpa de quem? Dos líderes e de Joás. A ira de Deus veio sobre Judá e de Jerusalém, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para Ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de quem? Filho do sacerdote Joiada, que foi o mentor, que foi o sacerdote na vida de Joás.
ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei, que rei? Do Joás, que começou bem, fazendo tudo que agradava ao Senhor, apedrejaram-no, a Zacarias, até a morte, no pátio do templo do Senhor, dentro da igreja. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isso, o Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, fala assim, o exército era pequeno, mas mesmo assim o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, que era o de Judá. Por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados, assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram. Repete comigo: mataram o rei em sua própria cama. Irmãos, eu quero falar nessa noite, o título dessa mensagem se chama Independência é Morte. Dom Pedro disse: independência ou morte? Eu quero que você entenda que independência para nós é morte. Então o grito para mim e para você: independência é morte, independência é vida. Vamos gritar ou não? Dom Pedro, não sei se foi assim, mas a história conta que ele levantou e disse: independência ou morte. Ou seja, nós não vamos mais ficar sobre o domínio de Portugal. Antes teve o dia do fico, né? Lisboa mandou ele voltar para trás, quem lembra da história? Ele falou: diga ao povo que eu fico. E a partir daí, ele declarou a independência do Brasil. E o grito famoso no Brasil é: independência ou morte. Mas esse grito não serve para mim nem para você. O grito para mim e para você, como verdadeiros cristãos, é: independência é morte. Então vamos gritar comigo? 1, 2 e já. Independência é morte. Mas tem a melhor parte: dependência é vida. Aleluia. Irmãos, essa história conta que esse homem Joás, você sabe com quantos anos ele começou a reinar, não? Está no versículo 1 aí. Com 7 aninhos, Joás começou a reinar. Seu pai rei morreu e ele assumiu o reinado com 7 anos de idade. Mas o texto diz que Joás fez tudo o que o Senhor aprova. Por que ele fez tudo o que o Senhor aprova? Enquanto ele dependia do Senhor. Enquanto ele dependia do sacerdote, que sacerdote era aquele intermediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E ele falava tudo que era para ser feito para o rei. E por isso ele fez tudo que o Senhor aprova. Irmãos, é um tempo de crescimento. Eu tenho crescido, a igreja tem crescido, e eu acredito que você pessoalmente também tem crescido. Mas Deus, nesses estudos que Ele está me mostrando sobre as disciplinas para o crescimento, profetizando o crescimento sobre a tua vida, Ele falou: mas tem algo que impede o crescimento, Marcos. E o que impede o crescimento chama-se independência. Aqueles que querem viver vidas independentes, que não querem depender de mim, não vão crescer. Impedem o crescimento. Irmãos, eu sei que nós precisamos crescer no reino espiritual. Eu sei que não dá para você ficar nenê espiritualmente falando para o resto da sua vida. Aqueles que nasceram de novo há 1 mês, 2 meses, 6 meses, são nenês na fé.
Eles abrem a boca e depende de tudo de Deus, ou depende dos irmãos da igreja, dos líderes, para poder ajudar nas dúvidas, nas dificuldades dele. Mas o que Deus deseja para mim e para você é que nós cresçamos. Eu ando desafinando, né? Aleluia. De vez em quando dá umas, sai do grave, vem pro não sei o que lá, a voz lá, pro médio, agudo, sei lá. Minha voz não é mais a mesma, né? Isso é porque eu nem fiz 40 anos ainda. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Segundo culto vai ser uma bênção. Amém. Eu vou conseguir, sem desafinar. Então, irmãos, o Senhor quer que eu e você cresça. Mas o crescimento não inclui independência. A única forma que eu vejo, biblicamente, que nós precisamos ser independentes, é quando o homem e a mulher se casam. A palavra de Deus diz: deixa o homem, pai e mãe, se tornem os dois uma só carne. Aí vai viver a vida deles, não tem que mais depender do pai ou da mãe. Os dois se tornam uma só carne, uma nova família, eles vão contar com a graça de Deus. Mas o que eu entendo nesse crescimento espiritual é que muitas vezes nós cristãos crescemos porque o Senhor libera o crescimento sobre a minha vida, e nós começamos a tirar as asinhas de fora. Nós começamos a tomar as nossas próprias decisões. O filho, quando ele nasce, ele é dependente da mãe ou não é? Totalmente dependente da mãe, dos pais, né? A mãe mais, ainda mais se ela estiver amamentando. Mas a criança, ela é totalmente dependente dos pais. E como ela é feliz depender dos pais. Você imagina o neném engateando e fala: não quero mais saber de vocês, sai para a rua e vai embora, viver sozinho. Dá para fazer isso, irmãos? Tem gente cristã querendo fazer isso. Quem já passou aqui os filhos adolescentes? Levanta a mão. Eu estou chegando. Aleluia. Porque tem problema os adolescentes. Por que fala que a adolescência é difícil, irmãos? Por quê? Porque eles aprendem lá fora e querem ter uma vida independente dos pais, mas não conseguem ser independentes. E aí onde começa a falar: o pai é quadrado. O pai, ele não fala burro porque tem um pouco de educação, mas pensa. Meu pai está ultrapassado, minha mãe está ultrapassada. Então o adolescente começa a dar trabalho por isso, porque ele quer ser independente, quer tomar suas próprias decisões, quer chegar a hora que ele quer, e os pais dizem não. Agora eu falo para você, qual que é o melhor conselho? Ele seguir por aquilo que ele pensa ou por aquilo que os pais falam? E esse é um grande problema no reino espiritual da sua vida, da minha vida. Quantos adolescentes pararam na adolescência e continuam na adolescência espiritual, querendo viver sem depender do Senhor, querendo tomar as suas próprias atitudes? Eu faço o que eu quero, eu vou a hora que eu quero, eu vou na igreja quando eu quero, eu priorizo a minha vida, eu priorizo meus negócios, o meu trabalho, e eu vou priorizando o que eu quero, não o que Deus quer. E essa história, irmãos, ela é maravilhosa, porque o Senhor tinha me dado, como eu falo para vocês, Ele me dá uma direção, né? Ele me dá um texto, mas depois eu falo: Senhor, tenha misericórdia, me dá algo para encaixar. E nada foi melhor do que esse Joás. Porque enquanto ele dependia do sacerdote, enquanto ele ouvia o sacerdote, ele fez tudo que agradava ao Senhor. Ele restaurou o templo, houve adoração no templo, ele agradava o coração de Deus, ele era uma bênção, o povo de Judá estava sendo abençoado. Mas a desgraça dele começa quando, no versículo 14, a parte final diz: enquanto Joiada viveu, continuou ou teve adoração no templo do Senhor. Mas o versículo 17 diz: depois da morte de Joiada. E aqui começa a complicação dele. Ele começou a tirar as asinhas de fora. Irmão, nós estamos vivendo num tempo onde nós pregamos a pessoa ser independente. Olha, não dependa de ninguém. É verdade ou não é? Os pais que têm mulheres aqui que ainda não casaram, você tem ensinado a tua filha? Falou: não dependa de homem, hein? Porque homem é tudo igual, só muda o endereço, o cabelo, o cheiro. Um cheira mais forte, outro cheira menos forte. Mas homem é tudo igual, filha. Vai estudar. Por quê, pastor? Você prega ao contrário? É que você não tem filha, né?
Tem alguém que está pensando, eu estou vendo aí que tem alguém pensando nisso. Graças a Deus eu tenho 2 homens, aleluia, Caleb e Josué. Eles vão herdar a terra prometida. E vai cuidar bem das esposas dele, em nome de Jesus, amém? Se vocês quiserem orar pelos meus filhos, ore bastante. Tem que ser mulher de Deus, aleluia, porque eu já estou orando. Então, irmãos, nós ensinamos, o povo ensina, olha, não dependa dos outros. A pior coisa que tem é depender de alguém. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Não dependa de ninguém, porque você vai ser um capacho, que não sei o quê. Por que as mulheres aguentavam aquele homem rude em casa há muito tempo? Porque dependia do homem. Por que hoje está esse negócio de larga e larga toda hora? Porque a mulher hoje começou a trabalhar, tem o dinheiro dela, falou, ele faz a conta. Falou, meu salário dá para pagar uma casinha, dá para mim comer. Até logo, homem. Fica aí com o teu nervosismo. É verdade ou não é? É. Então nós achamos também que o grito é esse, independência, ou você vai morrer na mão do marido. E nós vamos crescendo, e vamos dentro da igreja, e achando que nós devemos ter uma vida independente. Irmãos, a pior coisa que tem, eu digo para você, o nosso grito é esse, eu quero gritar hoje para você, independência é morte. Aqueles que querem andar sem a obediência, sem a direção de Deus, vai morrer. Vai morrer espiritualmente, ou vai morrer literalmente, pela desobediência, pela independência. Agora, pastor, por que Deus quer que a gente dependa dele? Por quê? Não, porque Deus é um carrasco, tá certo? Por que Deus quer que a gente dependa dele? Porque Deus tem a baixa estima, ele está meio... Ninguém está adorando ele, então ele está precisando de alguém que fica dependendo dele, fica pedindo as coisas para ele. Ele tem baixa estima, Deus, né? Porque Deus, ele é egoísta. Então, como ele é egoísta, ele precisa que todo mundo dependa dele para falar que ele é o bom. É para isso que Deus quer que você dependa dele? Não. Não, irmãos, não é isso. É porque ele te ama. Fala assim, é porque Deus... Bate assim, bate seu peito. Porque Deus me ama. Irmão, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, você não precisa abrir porque você conhece. Ali fala do filho perdido ou do filho pródigo. O filho tinha tudo na casa do pai. Ele era dependente do pai, porque de repente tinha horário para acordar, para trabalhar, tinha horário para dormir, ele tinha que cumprir alguns deveres na casa do pai, mas ele quis viver uma vida independente. Ele falou, pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero viver nesse mundo dissolutamente, do jeito que eu penso, e não quero estar subordinado a ninguém, eu não quero ficar dependendo das pessoas, em outras palavras, do Senhor. Está muito chato viver aqui. Eu preciso me alegrar, eu quero viver de forma independente do Senhor. E a história nos mostra, porque pela independência que ele quis ter, nem comida de porco tinha para esse rapaz, e ele ia morrer. Ele gastou toda a sua herança, e depois caiu a ficha dele. Falou, lá na casa do meu pai, os escravos estão comendo melhor do que eu. Os escravos que são dependentes do meu pai comem melhor do que eu, vivem melhor do que eu. Ele chegou à conclusão, independência é morte para mim. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, mas eu nem quero mais ser como filho. Eu quero voltar como escravo, porque escravo está sendo abençoado na casa de meu pai. Quando você decide ser escravo do Senhor, você vai ter a melhor vida que pode ter nessa terra. Porque ele diz, aqueles que creem em mim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Mas é uma vida de dependência dele, não uma vida independente que você faz o que você quer, ele é obrigado a te abençoar. O que eu acho interessante, que também encaixou nesta mensagem, quando Deus me deu hoje esse versículo, esse texto, porque no final o pai disse para o irmão mais velho que ficou com ciúmes, ele falou, o teu irmão estava morto. Quando ele decidiu ser independente, o teu irmão, ele estava morto, mas ele reviveu, aleluia, ele voltou para a casa do pai, ele voltou a ser dependente do pai, do Senhor Jesus.
Quem é dependente de Deus vai ter vida abundante, vai ser abençoado, vai ser suprido, vai ter amor, vai ter a glória de Deus sobre a sua vida. Então é por isso que Deus quer que você dependa dele. Não é porque ele é carrasco, ele é chato, mas porque ele te ama. Porque ele te ama tanto que ele sabe que o melhor lugar para você estar é debaixo da dependência dele. Ele falando com você, você dependendo dele, e ele vai te abençoando. Esse é o segredo. O que significa independência? Independência é a desassociação de um ser em relação a outro, do qual dependia ou era por ele dominado. Independência também é um estado de quem tem liberdade ou autonomia. É a condição que não submete, isso que me chamou a atenção dessa definição aqui. A pessoa independente, ela está na condição que não submete a outra autoridade e se governa pelas suas próprias leis. Essa definição de independência me chamou a atenção. E tem muitos cristãos vivendo dessa forma. Muitos cristãos vivendo de forma onde a condição dele, a atitude dele, ele não submete ao senhorio de Jesus. Eles não aceitam a autoridade de Jesus sobre a vida deles e decidem viver pelas suas próprias leis. Vocês definem o que vocês fazem e não o que Deus pensa. E é por isso que você fica patinando e nunca vai crescer na fé. Você tem uma coisa que impede o crescimento. Se você está sendo impedido de crescer, pode ter certeza que uma das áreas é essa. Você está tomando conta da sua vida do jeito que você quer. Você está sendo independente, você não está dependente de Deus. O contrário de independente é dependente, ou dependência. Significa sujeição, subordinação à autoridade, aleluia. Pessoa que não tem recursos próprios e vive à custa de outros. Fala assim, dependência é sujeição, subordinação a Deus. É uma pessoa que não tem recursos próprios e para viver depende de outro. Lamentações 3:22 diz: porque pelas misericórdias do Senhor toda manhã você não é consumido. Tem gente que quer viver independente de Deus, mas você não consegue, irmão, nem respirar por conta própria. Você só acordou hoje, nesse domingo, porque as misericórdias do Senhor se renovou na sua vida. E você quer ser independente? É um absurdo isso, mas é uma realidade no meio de crentes. Nem vou falar no mundo. Cristãos que vivem independente do que Deus pensa ou que acha, faz o que dá na cabeça, mas não conseguem nem respirar por conta própria. Você só consegue respirar porque as misericórdias do Senhor renovaram sobre você. Por isso você está vivo hoje. Irmãos, montando esse texto, eu falei, eu não posso ser Deus. Se eu ficasse 1 hora no lugar de Deus, hoje eu ia fazer o teste com vocês. Eu ia deixar vocês 6 minutos sem respirar, todo mundo, até desmaiar todo mundo. Aí eu ia fazer, volta. Vocês vão depender de mim ou não? Não. Então de novo. Não. De novo. Fala, graças a Deus que o pastor não é Deus. Irmão, mas Deus, Ele é misericordioso. Mas como seria bom se Ele fizesse isso com você de manhã? A hora que você abre os olhos, você... Se você montar algum vídeo aí, irmão, no meu aniversário, eu vou pedir para Deus deixar você assim, pelo menos uns 4 minutos. Estou brincando. A gente faz umas caras e depois o irmão usa lá no aniversário, não pode. Irmãos, nós precisamos entender isso hoje. Quando Deus deu essa palavra, irmãos, eu fui tentando montar, porque quando Deus começa a falar umas coisas duras, depois é encaixar tudo para poder, respeitar aqui a homilética, para o sermão ter começo, meio e fim. Mas, irmãos, eu fiquei impactado com essas coisas, como a gente é cabeção, como a gente quer dirigir a nossa própria vida, da nossa maneira. Irmãos, a melhor coisa que tem para mim e para você é depender do Senhor, aleluia.
Porque a palavra de Deus diz que Ele é amor. Ele tem pensamentos de paz, pensamentos bons a teu respeito. Ele não quer o seu mal, Ele quer te salvar. E você quer ser independente? Eu olho para o Caleb às vezes, irmãos, como quer argumentar, já sabe tudo, dá vontade de falar, então vai e faz, para aprender. Você imagina a hora que chegar na adolescência? Já chegou, não chegou, não sei. Mas acha que já é dependente. Não consegue encarar a vida se os pais não ajudar. E você está querendo viver a vida do teu jeito, irmão. Se renda hoje, por favor. Dá o teu grito hoje. Independência é morte, mas dependência é vida, e vida em abundância. Eu vou decidir não fazer nada sem a presença de Deus, sem o conselho de Deus, sem orar antes. Quantos aqui têm a coragem de levantar a mão e falar, pastor, quando eu decido fazer pela minha cabeça, eu já tomei cada bordoada? Quantos confessam? Quantos corajosos tem aqui? Amém. Por que não muda? Não, pastor, porque eu não tinha essa palavra ainda. Glória a Deus, você está recebendo ela. Você tem uma boa saída, leão da montanha, saída pela direita. Mas hoje você não tem mais desculpa. Irmãos, a salvação é somente através de Jesus. Você consegue se salvar aí por conta própria para o céu? Não. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de você e nem de mim, é um dom. A salvação é um dom de Deus. Você não consegue se salvar por si próprio, mas você toma posse da salvação que Deus liberou mediante a fé. Através da fé você toma posse da salvação, mas até para ser salvo, você e eu, nós somos dependentes do Senhor. A independência impede o crescimento e gera morte em você, gera morte espiritual. E espero que não seja tarde, senão vai gerar morte física em você. Quando a gente começa a fazer o que a gente pensa na nossa vida, com certeza a morte vai vir. Ou ela é espiritual, ou pode infelizmente ser física. Quando nós decidimos depender de Deus, nós teremos o crescimento espiritual e seremos totalmente abençoados por Deus. João 15:7, você não precisa abrir. Diz assim, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Não é no versículo 7, mas só no contexto para você entender que no capítulo 15 ele fala sobre a videira verdadeira que é Ele. No versículo 7 ele diz assim, se vocês permanecerdes em mim e eu permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Aqueles que dependem da videira verdadeira, aqueles que é dependente do Senhor, porque o galho, nós somos enxertados nessa videira, nós fomos colocados através de Jesus, e quando dependemos de Jesus, e Jesus toma conta da nossa vida, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Por que os nossos pedidos muitas vezes não é respondido? Porque você não depende dele. Você simplesmente não depende dele. Você faz aquilo que está na sua cabeça. Ninguém consegue sobreviver sem a misericórdia do Senhor. Quanto mais ser abençoados. E mesmo assim, sabendo disso, muitos na igreja vivem de formas independentes. De forma independente. Como eu disse para você, Deus não é igual eu. Ele não vai forçar você a ser dependente dele. Deus não vai forçar você. Cutuca o seu irmão, só para ele não dormir. Fala assim, Deus não vai forçar você a ser dependente dele. Amém? Deus espera que voluntariamente você decida hoje ser totalmente dependente dele. É uma decisão sua, eu não posso fazer nada por você, mas eu quero te motivar. Eu quero mexer com você, que você hoje entenda isso e seja dependente em Deus para tudo. Irmãos, você ora para tomar decisões? Bom, geralmente você não faz isso. Isso mostra que você é uma pessoa independente. Se você orasse, se você buscasse a Deus em tudo que você for fazer,
com certeza a tua vida seria totalmente diferente. Há tempo ainda. Há tempo, dependa de Deus para tudo. João 15,5 também você não precisa abrir dentro da videira verdadeira. Ele diz: pois sem mim vocês não podem fazer nada. Ou em outra versão, coisa alguma. Repete comigo: sem Jesus eu não posso fazer coisa nenhuma. Tem gente dizendo assim: pastor, eu já fiz tanta coisa sem Jesus. Muita coisa errada. E o caminho é de morte, e não é de vida. Pode ter certeza disso. 1 Coríntios 1, 29 e 30, Paulo disse: a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: olha, ninguém se glorie diante de Deus. Porque quem for se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós queremos glória própria. Nós usamos Deus para o nosso benefício próprio. Quer ver outro texto? Abre em Atos, capítulo 17. Esse eu quero que você abra. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler do 24 ao 28. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7 também, o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós temos esse tesouro em vaso de barro. Qual tesouro? Qual tesouro? A presença de Deus. A presença de Deus. Nós temos a presença de Deus. Nós temos a salvação aqui dentro, em vaso de barro. Porque a glória e a honra não é minha, fala, não é minha, não é sua, mas é de Deus. E aí seguindo o versículo diz: para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Essa consciência tem que ter. Tudo vem de Deus. Eu dependo dele até para acordar de manhã. E se tem alguma virtude em mim, se tem alguma glória, a minha glória é me gloriar no Senhor. Se existe uma glória, é no vaso de barro, na humildade, para que ele cresça e que eu diminua. E Atos, capítulo 17, versículo 24 a 28 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia. Mas ele habita aqui dentro. Ele habita dentro de você. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo. Repete assim comigo: Deus não depende de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da vida. Ele tem a chave da morte e da vida. Só Ele não depende de ninguém. Ele não depende. Ele não depende da tua adoração. Ele quer a tua adoração porque Ele te criou. Ele não depende que você o agrade, mas Ele quer que você agrade Ele para que Ele possa te abençoar. Deus não vai morrer se você não servir Ele. Mas eu digo, se você não servir a Deus, nós estamos mortos. Todos nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Só a graça de Deus, só a graça de Jesus nos dá a salvação e conseguimos ter vida abundante. Seguindo o texto, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida. Ele dá o fôlego e as demais coisas, aleluia. De uma só vez, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-los, embora não esteja longe de cada um de nós, porque Ele está aqui, aleluia. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Repete comigo: pois nele, em Jesus Cristo,
é que vivemos, movemos e existimos. Se você realmente crê nisso, fala glória a Deus. Irmão, você só existe, você só se move pela graça de Deus, através de Deus. Eu e você somos dependentes de Deus. E terminando, ou quase indo para o fim, o exemplo de Joás. Irmãos, que coisa linda esse Joás começou. Joás com 7 anos começou a reinar, ou seja, não tinha capacidade de reinar, é verdade. Mas ele dependeu do sacerdote, e tudo que Deus falava, ele fazia. Porque se você ler até pelo menos o versículo 14, você vê que ele restaurou os altares, tirou a idolatria do meio do povo, ele restaurou a adoração no templo, ele fez tudo o que o Senhor aprova. Ele foi abençoado, foi usado tremendamente na mão de Deus. Mas quando o sacerdote morreu, ele falou: agora eu estou livre. Agora eu, como rei, eu faço o que eu quero. Irmãos, crescimento sim, independência não. Porque Joás cresceu. Joás cresceu, passou de 7 anos para 8, para 8 para 9, 10, 11, 20, 30, 40. Mas quando esse sacerdote morreu, ele precisava, mesmo com o crescimento, continuar dependendo de Deus. E a morte dele veio porque ele teve uma vida independente de Deus. Ele não escutou mais Deus. Olha só o versículo 25. Perdão, 26. O versículo 18 diz assim: então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados. Irmãos, olha que coisa maluca isso. Olha o que com um homem sem a dependência de Deus, o que ele faz. Ele tinha acabado de restaurar o templo, ele tinha acabado de tirar a idolatria do meio do povo. A hora que o sacerdote morreu, ele começou a depender dele próprio, ele começou a ser independente de Deus. Olha o que ele fez, irmãos. Ele aceitou o conselho: não, vamos voltar a idolatria para o templo. Construiu lá as imagens e começou o povo de Deus a adorar de novo, irmãos. Mas como Deus é misericórdia e amoroso, o versículo 25, 26 diz assim: então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor. Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Aqui era o momento do rei Joás, que agora está crescido, falar: é verdade, até hoje o Senhor me ajudou, até hoje eu conquistei tudo porque o Senhor era comigo, eu dependia do Senhor, e as vitórias e a bênção estavam nesse reinado. Mas porque agora ele decidiu ser independente, ele fez o que? Quando o sacerdote levantou e falou: olha, vocês precisam se arrepender. Ele se arrependeu? Não. Pelo contrário, segue o texto dizendo, versículo 27, mas alguns conspiraram contra ele, contra Zacarias, né? E por ordem de quem? Irmão, o rei Joás, que dependia, obedecia a Deus através do sacerdote Joiada, se corrompeu. Mas aqui, irmãos, entra você. Talvez você sabe que não pode ser dependente de Deus. Talvez você tenha razão, fala: sem Deus eu não sou nada. Se Deus quiser fazer hoje isso comigo, eu nem sei se eu vivo. Um vírus que só vê com o microscópio te derruba e te coloca na cama. Aí você fala: Deus tenha misericórdia. Como é que um bichinho desse tamanho que não consigo nem ver ele me derruba? Porque você não é nada sem Deus. Você até tem a razão, mas toma as atitudes independentes, desobedientes de Deus. E aqui o sacerdote: em nome de Jesus eu me levanto como profeta do Senhor e digo para você, igreja: não seja independente do Senhor, se arrependam. Não fazem aquilo que dá na sua cabeça. Não decidam servir a Deus do teu jeito. Não está bom servir do teu jeito, mas é do jeito de Deus.
E aqui, irmãos, era a hora do rei falar e voltar a falar, é verdade. O sacerdote morreu, eu comecei a ter uma vida independente, fazer o que eu acho, o que eu penso, não tenho consultado a Deus. Mas graças a Deus que Deus levantou o filho de Joiada, Zacarias, também como homem de Deus, e disse que nós estamos errados. Vou voltar atrás. Era a chance dele, do rei. Mas não. Como ele gostou. Irmãos, é gostoso a vida independente. É gostoso ou não é, irmãos? É gostoso a vida independente. Você fazer o que você quer. Como é chato seguir ordem de Deus e dos pastores ou dos líderes. Não faça isso, isso é pecado. Abandone isso. Olha, Deus não se agrada disso. Pega mais firme, irmão. Você está faltando da célula, você está faltando da reunião de oração, você está faltando do culto. Olha, você adora de qualquer jeito. Olha, adora com o teu coração. A gente não gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta de ser corrigido. Eu quero ser independente. Quem manda na minha vida sou eu. Esse é o momento que você erra, igreja. É o momento que Deus está falando para você: dependa de mim, escute a mim. Mas o rei não escutou. O rei, por ordem do rei, apedrejaram Zacarias até a morte, dentro da igreja, ali no pátio ali. O rei mandou matar a pedrada. Mas como eu disse, o grito do cristão é? O grito do cristão é? Independência é morte. Versículo 25. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Irmãos, um exército pequenininho atacou o exército de Deus, do rei Joás. E derrotou o exército do povo de Deus. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele. Quem que conspirou contra ele agora? Seus próprios oficiais. Doente na cama, o que os oficiais fizeram com ele? Mesmo que deram o conselho tudo errado para ele. Foram lá e mataram ele. Escuta o que eu estou te falando em nome de Jesus. Abandone hoje a tua vida independente. Independência é morte. Mas eu tenho uma boa notícia: a dependência de Deus é vida, e vida em abundância. É bênção, é prosperidade, é graça, é unção de Deus sobre a tua vida. Dependa de Deus. Você que sabe. A palavra foi pregada. Quero que o conjunto venha aqui. Eu não sei se tem uma canção de depender totalmente de Deus. Mas só para você pensar que está acabando, fica de pé em nome de Jesus. De repente eu falo para você ficar em pé, você acha que está acabando, você vai prestar atenção, né? Falar, vou prestar atenção agora porque está acabando. Mas eu tenho mais uma historinha para te contar, irmãos. Todo mundo aqui já ouviu falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Já ouviram falar do homem Davi segundo o coração de Deus? Se você pega a história desse homem Davi, foi maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Qualquer coisa que ele ia fazer, ele falava: Deus, eu posso ir para a guerra? É verdade ou não é? Deus, eu vou ter a vitória? Pode ir, meu filho, que a vitória é sua. Deus, eu posso fazer isso? Pode ir, meu filho. Teve um povo que ele ajudou uma vez, né? E o exército de Saul vinha contra ele. Ele falou: Deus, esse povo aqui que eu ajudei, vai me entregar para eles? Deus falou: vai. Falou, mas eu ajudei esse povo e mesmo assim eles vão me entregar? Deus falou: vai, vaza daí porque eles vão te entregar. Ou seja, Davi dependia de Deus para tudo. Foi o maior rei de Israel, que teve as maiores batalhas, que unificou o reinado e reinou sobre todo Israel. Foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Teve vitórias e mais vitórias, porque era um homem dependente de Deus. Não fazia nada sem a direção de Deus. Mas certo dia, você não precisa ler, mas se você quiser anotar, 2 Samuel, capítulo 24. O coraçãozinho de Davi deu uma desviadinha. Ele falou: levanta um censo aí que eu quero saber quantos guerreiros eu tenho. Tem algum problema contar o número de guerreiros? Problema não, mas o coração dele tinha. O profeta falou para ele: por que você vai contar? Deus não tem dado a vitória a todos os inimigos, mesmo quando a gente é menos, eu sempre tenho vitória. Em outras palavras, não está isso na Bíblia, mas está escrito que o sacerdote, o profeta falou para ele, falou: olha, Deus não está dando a vitória para nós.
Para que você quer contar? Porque você quer contar na força do teu braço? Você não quer mais depender de mim, não, Davi? Sabe o que aconteceu, irmãos? Quantas mil pessoas morreram, pastor? O senhor lembra? Não, para mim não abrir lá. 70 mil. Deus deu 3 castigos para ele escolher. Se eu não me engano, era 3 dias. 3 dias correndo dos inimigos. 3 meses de fome. Vou abrir lá em nome de Jesus para não dar notícia errada. Segundo Samuel, vou abrir, irmãos, para não dar notícia errada para você. Acho que era tudo 3. Vamos ver só lá. Eu vou ler. Vou ler para vocês. Segundo Samuel, capítulo 24. Se você quiser abrir agora, que eu estou abrindo. Segundo Samuel, capítulo 24. De 10 a 15, na verdade, conta essa aí, né? Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. O que Davi fez, irmãos? Ele levantou um censo. Ele contou os guerreiros só. Mas ele reconheceu que a intenção dele de contar não era mais confiar em Deus, mas em confiar em quantos guerreiros ele tinha para ganhar as batalhas. Enquanto ele dependia de Deus, ele teve vitórias em todos. Mas nesse momento, porque ele quis ser independente, o orgulho entrou no seu coração. Ele agora quis saber quantos guerreiros tinha. Versículo 11: levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele, ao profeta: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo de Deus. A independência é morte. A independência de Joás levou ele à morte. A independência de Davi levou muitos à morte. Eu digo para você, pai de família, você está sendo dirigido pelo seu próprio nariz, pelo seu próprio umbigo. Toda a tua descendência pode sofrer com isso. Os teus filhos podem sofrer a morte com isso, porque você acha que isso é certo, sem consultar o Senhor. Cuidado. O homem segundo o coração de Deus trouxe morte por uma atitude de independência. E Deus está falando para mim e para você. O grito é esse: independência é morte, mas a dependência é vida. É vida, e vida em abundância. Irmãos, não tem melhor lugar para estar do que na dependência do Senhor. Depender dos outros talvez pode ser ruim, mas depender do Senhor é bênção. Decida hoje se arrepender do seu pecado de independência. Decida hoje ser totalmente, 100% dependente de Deus, e com certeza a sua vida vai ser vitoriosa, a sua vida vai ser abençoada. Amém? Levante as suas mãos em nome de Jesus. Pode cantar enquanto isso. Eu quero que você reflita nessa palavra. Eu quero que você reflita na palavra do Senhor para nós nessa noite. Independência é morte. Mas se arrependa. Sem arrependimento não tem como Deus agir na sua vida. Você precisa reconhecer que você está agindo na sua vida do jeito que você quer. Talvez você, quando estava na pior, você dependia de Deus para tudo. Mas quando Deus te deu uma condição melhor, te deu um trabalho melhor, te deu uma finança melhor, você começa a fazer o que você acha e não o que Deus quer. É noite de você se arrepender, porque a hora que você acordar pode ser tarde. Pode vir morte na sua vida, morte espiritual e morte para os teus filhos, para a sua descendência. A melhor coisa é depender do Senhor. As tuas vitórias, você vai ter vida e vida em abundância. Cante isso ao Senhor com as suas mãos levantadas. Nós vamos adorar com essa canção. Depois nós vamos orar.
Em nome de Jesus. Quero ser como criança. Não olhe para ninguém agora, não, irmão. Lê lá, mas se concentre em Deus. Pelo que Se arrependa da tua vida independente hoje. voltar a inocência Fala, Deus, eu quero ser como criança, dependente de Ti. e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, Ah, Deus, tem misericórdia. deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Eu não quero viver, Senhor. Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me, diga, Aleluia. com teus braços de amor, abraça-me. Eu quero saber quantos entenderam a palavra e o Espírito Santo falou com você. E você está arrependido. Eu não quero que venha todo mundo aqui como um sinal, eu estou aí na frente, então você é abençoado. Não, eu não quero que você venha por isso, não. Eu quero que, se realmente Deus falou com você, o Espírito Santo tocou em você, e você está arrependido de ter uma vida independente dele, você reconhece que a maioria das atitudes que você toma, aquilo que você faz, aonde você vai, é dirigido por você e não por ele. Que você usa Deus muitas vezes, você não é dependente dele. Quantos nessa noite reconheceu isso? Eu queria que você pudesse vir correndo aqui na frente. Eu não vou fazer 2 apelos para isso. Quero que você venha aqui na frente, rasgar o seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, eu não quero morrer, Deus. Eu não quero morrer nem espiritualmente e nem fisicamente. Eu não quero nem que meus filhos morram, Senhor. Eu confesso que eu estou tendo vida independente. Eu estou tomando algumas atitudes que não têm agradado o Senhor. Eu tenho me afastado, eu tenho me esfriado. O Senhor me chamou para perto e eu estou tão longe, Deus. Quero que você tenha coragem de vir aqui para frente. Venha para frente, pode ficar perto aqui, ó, do público. Mas às vezes sou levado Que você chore na presença do Senhor. pela vontade de Você tem que chorar, arrependido. Deus te ajudou tanto, Deus te ajuda tanto. E quando Deus te ajuda, você se torna independente como Joás. Você já tem um nível financeiro melhor, você já está fora daquele problema, daquela dificuldade, e você faz o que você bem entende. Mas Deus está te chamando, filho, eu te amo. Filho, dependa de mim, filho, filha. Dependa de mim. Eu quero que você cante com todo o teu coração nessa noite aqui. Cante do teu coração. Eu não posso viver. Eu não quero viver, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço. Ah, Jesus. Senhor, não posso. Ah, Não Jesus. posso viver longe do Teu amor. Senhor, não posso viver longe do Teu afago. Senhor, Jesus. posso viver. Peça perdão para o Senhor. Fala, Deus, me perdoa pela minha independência, Senhor. Senhor, Perdão, Senhor. abraça-me. Perdão, Senhor. Oh, Senhor, coloca fogo de novo. Abraça-me. Coloca paixão de novo. Coloca dependência de novo, Senhor. Oh, Jesus, coloca dependência.
braços de amor. De novo, Senhor. Abraça-me. Oh, Senhor, abraça, Senhor. Abraça os teus filhos. Abraça-me. Leva eles, Senhor, no teu colo. Direciona a vida deles, Pai. Eles não querem mais ser independentes, mas querem ser dirigidos pelo Senhor. Com seus braços de Leva nos teus braços, Senhor. longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, Pai, quero confessar a Ti, Senhor. Não permita eu tomar atitudes independentes, Senhor. Tu sabes que eu dependo de Ti para tudo. E muitas vezes, como homem, nós, como ser humano, nós queremos tirar as asinhas de fora. Muitas vezes, Pai, nem coragem de reconhecer nós não temos. Mas eu quero te pedir, Senhor, não deixe eu ser independente. Eu não quero ser, Pai. Quero confessar diante da igreja. Quero ser totalmente 100% dependente de Ti. As minhas atitudes, Senhor, as minhas atitudes que não estão de acordo com a Tua vontade, o Senhor pode impedir. Mas eu quero agir dependendo do Senhor para tudo. Eu amo depender de Ti, Senhor. Eu amo depender de Ti. Eu quero a Tua presença mais forte na minha vida. Quero ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Eu não quero tomar atitudes comigo, com os meus filhos, do que eu acho, o que eu penso, mas do que o Senhor acha e do que o Senhor pensa. Por isso, Senhor, a Tua palavra, ela foi lançada. Aqueles corações que receberam, principalmente para aqueles que estão aqui, que reconheceram. Eu quero liberar uma unção especial, uma graça especial, Senhor, que ainda hoje eles possam sentir um toque especial da Tua presença, um fogo novo, um primeiro amor voltando a acender no coração deles, uma chama ardendo dentro deles. E tudo que eles fizerem, orar antes de tomar as decisões. Eu abençoo o Teu povo em nome de Jesus. Que eles saiam daqui com esta graça, com esse toque, com a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, como criança eu quero ser, não no sentido de inconsequências, mas no sentido de depender do Senhor. Eu não quero ser um adolescente rebelde, e nem quero ter a maioridade para fazer o que eu quero. Eu quero crescer em Ti, mas continuando dependendo de Ti, porque eu sei que independência é morte, mas a minha dependência de Ti é vida, e vida em abundância. Eu abençoo o Teu povo com essa palavra, que eles recebam essa palavra, e que essa palavra não se perca, mas venha produzir abundantemente, 30, 60 e a 100 por um. E nessa igreja sejam servos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Te abençoe em nome de Jesus. Vai com Deus. É uma semana abençoada. Olha assim para o seu irmão: independência é morte, dependência é vida.
Esse é o grito da igreja, comunidade evangélica de Fernandópolis. Independência é morte, mas dependência é vida. Fala isso pro seu irmão, em nome de Jesus. Posso viver longe do teu